Sejam bem-vindos e nesse vídeo a gente vai criar os inimigos do nosso projeto Eclipse. Então vamos começar aqui já no nosso arquivo classes.js, e eu vou criar uma classe para os nossos inimigos. Então class enemy, e ela vai herdar características do nosso projétil, tá? Porque além de ter as características do nosso sprite, né, ser um círculo que vai ser desenhado na tela, ele também vai se mover. E a classe que a gente tem que já se move, né, que já tem um método para movimentação, é o projétil. Então a gente pode aproveitar o que a gente já construiu lá no projétil. Então, extends projétil. Então eu vou ter aqui a nossa classe construtora, constructor, onde ele vai estar recebendo um valor para o eixo X, um valor para o eixo Y, um valor para o radius, um valor para o color e um valor para velocity. Beleza? Então aqui no nosso método construtor a gente vai chamar o super, passando esses valores, né, X, Y, radius, color e velocity para a nossa classe Py. Bom, a gente vai, mais para frente, a gente vai sobrescrever o método de atualização do projétil, tá? Mas por enquanto a gente vai usar o que ele já está herdando mesmo. O que a gente vai fazer aqui vai ser sobrescrever o método de desenho, o draw. Então vamos criar aqui o nosso draw, porque assim como o player, eu quero que o nosso inimigo ele não tenha, não seja um círculo preenchido. Eu quero só o contorno do círculo, assim como a gente fez no player lá. Só que eu não quero igual ao do player, não. Eu quero que o contorno ele pegue realmente toda a área, né, do círculo que vai ser o inimigo. Lembra que o nosso player a gente colocou só o núcleo do player, né? Aqui não, aqui a gente vai criar toda a área do círculo. Então eu vou botar aqui context.beginPath, né, para a gente começar o processo de desenho. Vamos aqui de context.arc, que é o método para a gente desenhar o círculo. Aí a gente vai colocar a posição em X, a posição em Y, o raio, ângulo inicial, ângulo final, e se o círculo vai ser desenhado, né, se o arco vai ser desenhado no sentido horário ou anti-horário. Então, passando aqui, ó, vis.x, vis.y, vis.radius. Aí agora o ângulo inicial e o ângulo final, vamos começar aqui em 0 e terminar em math.py vezes 2. E finalmente a gente passa aqui o false com relação ao arco ser desenhado no sentido horário ou anti-horário. E como eu já disse lá atrás, não vai fazer diferença, eu estou colocando isso aqui só por motivos pedagógicos mesmo. Agora a gente vai determinar a cor do nosso arco, né? Então context.strokeStyle recebendo vis.color e finalmente context.stroke para a gente desenhar. Beleza, por hora a nossa classe inimigo vai ser isso aqui, tá? Mais para frente a gente vai incrementar mais algumas coisinhas, que a gente vai fazer o inimigo reduzir de tamanho quando ele for atingido, vai ter mais umas coisinhas que a gente vai fazer, mas por enquanto vamos fazer aqui. Então vamos lá no script agora, né? Esse arquivo está começando a ficar um pouquinho bagunçado, mas depois a gente organiza isso. Bom, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma variável, assim como a gente teve aqui esse array para armazenar os projéteis que foram criados, né? A gente vai precisar também de um array para armazenar os inimigos que serão criados. Então vou criar aqui let enemies, recebendo um array vazio. Então deixa eu pegar só essa constante aqui, vou colocar aqui para cima. Vamos separar as constantes das variáveis. Dar uma organizadinha aqui rápida no código. Pronto. E eu vou criar também uma variável que vai armazenar a identificação do intervalo
a gente vai criar um método, tá, usando o setInterval. O setInterval, o que ele faz? Ele repete, né, uma função que a gente vai passar por parâmetro dentro de um intervalo de tempo. E essa função, esse método setInterval, ele retorna para a gente uma identificação, para depois a gente poder controlar e parar, né, esse processo de criação dos inimigos quando for conveniente. Mas para isso a gente tem que armazenar essa identificação em uma variável que possa ser referenciada mais para o futuro. Então vou criar aqui uma variável que eu vou chamar interval ID. E eu não vou passar nenhum valor para essa variável por enquanto, tá? Estou só criando a variável aqui. Então vamos lá. Agora finalmente eu vou criar a função que vai criar efetivamente, né, os nossos inimigos. Então vou criar aqui uma function. Eu vou chamar de spawn enemies. Tá joia? Então aqui dentro eu vou dizer que o nosso interval ID ele vai receber a identificação de um set interval. E o set interval a gente vai passar uma função, vou passar uma arrow function aqui, e vamos determinar aqui o segundo parâmetro, né? O primeiro parâmetro é a função que vai ser chamada dentro de um intervalo de tempo, e o segundo parâmetro é o intervalo de tempo propriamente dito. Então eu vou dizer que a cada 1500 milissegundos, ou seja, a cada 1,5 segundo, eu vou criar um novo inimigo na tela. Então aqui dentro, né, no final das contas, o que a gente vai fazer vai ser chamar o nosso array enemies.push, assim como a gente fez lá para criar um novo disparo, né, um novo projétil, e a gente vai inserir dentro desse array um new enemy. E aí a gente precisa passar os parâmetros aqui do inimigo, que são a posição em x, a posição em y, o raio, né, as dimensões do inimigo, a cor e a velocidade. Então a gente vai ter que criar tudo isso aqui agora. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou criar vai ser o raio, tá? Determinar aqui as dimensões do inimigo. E isso, as dimensões eu vou querer criá-las de forma aleatória, dentro de um intervalo de valores. Então eu vou dizer aqui que o raio, que vai determinar as dimensões do inimigo, ele vai ter um valor mínimo de 5 pixels e máximo de 30 pixels. Como que a gente vai fazer isso? Vou criar aqui uma constante, vou chamar de radius, recebendo um math.floor. Para que serve math.floor? Para arredondar um valor para baixo. Qual valor? Math.random, um valor aleatório, que vai ser multiplicado por 26. Então aqui, math.random vezes 26 vai me gerar um valor entre 0 e 25,99999. Arredondando para baixo, então eu vou ter uma faixa de valores entre 0 e 25. Eu vou somar o valor resultante aqui a 5. Então, se der 0 aqui, o valor mínimo possível, o resultado final vai ser 5. Se der 25, que é o resultado máximo possível, o resultado final vai ser 25 mais 30, mais 5, igual a 30. Beleza? Então aqui eu já estou determinando o raio que vai estabelecer as dimensões do nosso inimigo. Agora eu vou criar, vou precisar de duas variáveis para determinar a posição em x e a posição em y, e depois eu vou atribuir valores a essas variáveis. Então eu vou criar aqui let posição em x, vírgula, posição em y. Então aqui eu estou criando duas variáveis sem atribuir nenhum valor a elas. Em relação à posição em x e posição em y, vamos parar e analisar aqui um pouquinho. Eu vou querer que os inimigos surjam de fora da tela, então além dos limites, né, da nossa tela, e eles vão se mover de fora da tela para o centro em direção do player. Então, a lógica vai ser a seguinte: a posição em x ela pode receber um valor aleatório, tá? Então quer dizer qualquer valor entre o 0, né, e a largura da nossa tela. Mas quando a posição em x receber um valor aleatório que esteja entre 0 e a largura da tela, necessariamente a posição em y vai ter que ser ou menor que 0, ou seja, nesse caso o inimigo vai surgir além da margem superior da tela, em qualquer posição em x, ok?
ou então além do limite inferior da tela. Isso quando o inimigo recebeu uma posição aleatória em X. Então, deu para entender isso? Quando o inimigo receber uma posição aleatória em X, ele tem que estar ou acima do limite superior da tela ou abaixo do limite inferior da tela. E, de outra forma também, quando ele receber um valor aleatório em Y, ele tem que estar abaixo, né, à esquerda do limite inferior da tela, né, na esquerda, ou acima da largura da tela, que é o limite à direita da tela. Então, não sei se ficou claro isso, talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Vamos fazer o código aqui, que depois eu explico de novo e vai ficar mais claro. Então vamos ver aqui. Primeiro eu vou estabelecer aqui uma condicional de 50% de chance, tá? Então, vou criar aqui o math.random. Eu vou dizer que se esse valor que foi gerado aleatoriamente for menor do que 0,5, ou seja, menor do que meio, math_random a gente já sabe, né? Ele gera um valor aleatório que vai de 0 até 0,99999. Então, ele tem mais ou menos 50% de chance de gerar um valor abaixo de 0,5 e mais ou menos 50% de chance de gerar um valor acima ou igual a 0,5. Então, vou dizer que se ele for menor do que 0,5, aí eu vou determinar aqui uma posição em X e uma posição em Y. Caso contrário, eu vou determinar uma outra posição em X e uma outra posição em Y. Então, aqui em cima a gente vai determinar o seguinte valor, a seguinte condição, né, situação. A posição em Y vai ser aleatória, então vou criar aqui um math.random. E ela pode ser qualquer lugar entre o topo da tela, ou seja, entre 0 e a largura, né? Aliás, minto, e a altura da tela, que é o nosso limite inferior. Então, em qualquer lugar entre o limite superior e o limite inferior. Então, math_random vezes canvas.height. Então, a altura do canvas. Tá? Então, ele vai gerar qualquer valor entre 0 e 0,99 e vai multiplicar pela altura do canvas. Dessa forma, essa posição em Y aqui, ela vai receber qualquer valor entre 0 e a nossa altura do canvas. Só que nessa situação, então, a posição em X ela só pode ter dois valores possíveis. Ou vai estar abaixo de 0, que é além do nosso limite esquerdo, ou acima da largura do canvas, que é o nosso limite direito. Então, se eu tenho duas possíveis situações aqui, novamente eu vou usar aqui o math.random e eu vou usar esse math.random para gerar aqui uma situação em que eu vou usar um operador ternário. Então, se math.random for menor do que 0,5, a gente bota aqui uma interrogação, né? Então, eu vou colocar o meu inimigo no nosso limite esquerdo, tá? Então, qual é o nosso limite esquerdo? Vai ser 0 menos o raio do inimigo, né? As dimensões do inimigo. Caso contrário, aí eu vou colocar o nosso inimigo no nosso limite direito. Qual é o nosso limite direito? Vai ser canvas.width, né? A largura do canvas, mais o raio, que determina as dimensões do inimigo. Então, deu para entender aqui legal agora? Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, a posição em X, ou ela vai receber 0 menos o raio, que quer dizer, o inimigo vai nascer no extremo esquerdo da tela, ou ela vai receber a largura mais o raio, ou seja, o inimigo vai nascer no extremo direito da tela. E com relação à posição no eixo Y, vai ser um valor aleatório entre o topo da tela e o limite inferior da tela. Ok? E aqui a gente vai ter a situação inversa. Então, a posição em X vai ser uma posição aleatória, eu vou até copiar aqui, só que essa posição aleatória não vai ser determinada em função da altura, e sim em função da largura. Então, aqui a gente coloca a largura do canvas. E a posição em Y, ela vai receber dois valores possíveis, então vou colar aqui,
que vai ser 0 menos o raio, se o inimigo for surgir do canto superior da tela, ou a altura do canvas, então canvas.high, mais o raio, se o inimigo surgir do canto inferior da tela, do limite inferior da tela. Tá joia? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Tentei explicar da melhor maneira que eu pude, tá? Mas eu acho que não tem muito mistério também para entender isso aqui não. Então beleza, está estabelecido aqui o raio, né, as dimensões do inimigo, a posição em x e a posição em y. Agora a gente precisa estabelecer a velocidade do inimigo. Então vou criar aqui uma const velocity, que vai ser um objeto com um atributo x e um atributo y. Só que a gente já viu, acho que foi no vídeo anterior, né, que a velocidade em x e y ela vai ser estabelecida em função do ângulo. Que ângulo? Bom, o inimigo vai ser criado numa posição e ele vai se mover em direção ao player, né? Então ele vai ser criado em um ângulo com relação ao player e aí ele vai se mover nessa direção. Então a gente precisa primeiro descobrir que ângulo é esse. Então vou criar aqui uma const, eu vou chamar de ângulo, angle, recebendo, e a gente já usou isso aqui antes, né? Vai ser o math.atom2. Como que funciona o math.atom2? Vocês devem lembrar. Eu preciso passar a diferença entre dois pontos no eixo y e a diferença entre dois pontos no eixo x. E aí essa função math.atom2 vai calcular para mim o ângulo entre um objeto e outro na tela, entre dois pontos na tela, né? Então primeiro tem que passar os valores referentes ao eixo y. Então eu vou subtrair o valor em y do inimigo que acabou de ser criado do valor em y do player. Então a gente vai passar aqui primeiro então o player.y menos nossa posição em y que a gente acabou de calcular. A gente acabou de criar aleatoriamente ali, né? E agora eu tenho que passar essa diferença em relação ao eixo x. Então aqui é player.x menos a posição em x. Beleza, então aqui o ângulo já está armazenando o ângulo do inimigo em relação ao player. Então a gente vai passar aqui agora na velocidade. Então a gente lembra lá, né, no x é o cosseno, então math.cos, cosseno do ângulo. E no y a gente vai passar math.sin, que é o seno do ângulo. Sendo que aqui a gente está trabalhando dentro de um objeto, então não vamos esquecer de botar uma vírgula aqui depois do x para separar o atributo x do atributo y. Tá? Depois do y não precisa, porque a gente está encerrando aqui o objeto. Então beleza, já temos aqui o raio, que são as dimensões do nosso inimigo, a posição em x e y, a velocidade, e falta só a gente estabelecer a cor. Então eu vou criar aqui uma const color. E com relação à cor, eu quero gerar também cores aleatórias para os nossos inimigos. Então eu vou usar um método de coloração que ele chama HSL. HSL vem de Hue, Saturation e Luminosity, ou Lightness, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no W3 School, ele tem aqui uma calculadora de coloração baseada em HSL, ou seja, em Hue, Saturation e Lightness. Então, o Hue, que é o que vai determinar a cor especificamente, vocês estão vendo aqui que tem uma reta. Imagine essa reta como se fosse um disco. Tá? O Hue ele é referente ao posicionamento dentro do disco cromático. Tá? É como se fosse o ângulo dentro do disco cromático. Deixa eu até procurar aqui. Disco cromático. Se a gente vier, deixa eu pegar um qualquer aqui. Esse aqui. Então, imagina que o ângulo zero, tá, é essa linha aqui, tá, na horizontal, indo para a direita. E aí, conforme a gente for aumentando, tá, em graus, né, de 0 até 360, a gente vai posicionando o nosso cursor, tá? A gente vai movendo ele no sentido anti-horário até completar 360 graus.
Tá? Então o rio ele vai ter um valor de 0 até 360, sendo que 360 vai ser igual a 0. Então vai ser de 0 até 259, na verdade. Então se eu puser 180 aqui, ele vai estar apontando para o meio dessa reta aqui, ou seja, para o ângulo oposto do disco cromático. Então se eu puser aqui, ó, já foi 180, deu esse azul aqui. Então, se eu puser menos, vamos dizer, se eu puser 90 graus, ele vai apontar alguma coisa para o amarelo aqui. Então, 90. Passou um pouquinho do amarelo, foi um pouco para o verde, né? Então, mas vocês entenderam, né? Aqui eu vou passar um valor aleatório de 1 até 259. E dependendo do valor, né, ele vai pegar uma dessas cores aqui do disco cromático. Aqui na saturação, se eu passar 100%, ele vai ter uma cor muito vívida, né? Extremamente saturada. Conforme eu for baixando, ele vai tendendo aos tons de cinza. Ele vai perdendo essa vivacidade da cor, tá? E vai ficando cinza. Então, eu gosto mais de trabalhar com 50%, mas se vocês quiserem usar cores mais vívidas, vocês podem colocar 100% para esse valor aqui da saturação. E aqui, na luminosidade, a gente necessariamente tem que trabalhar com 50%. Porque conforme eu aumento esse valor em direção ao 100%, eu vou aumentando a luminosidade e a cor tende para o branco. Tá vendo? E conforme eu diminuo abaixo de 50%, eu vou escurecendo a nossa cor e a cor tende para o preto. Tá bom? Então, vamos voltar lá no código. Então, aqui a cor, eu vou botar entre aspas simples, vai ser Hue, Saturation e Luminosity, e aqui dentro eu passo os valores. Então, aqui vamos dizer que vai ser um valor até 259, tá? Aqui eu vou passar 50%, lembrando que vocês podem passar 100% se vocês quiserem a cor mais vívida, e aqui eu necessariamente tenho que passar 50%, porque senão a gente pode deixar muito clara ou muito escura a cor. Tá? Só esse 259 aqui que eu vou substituir, eu vou fechar aqui, ó, vou concatenar por math.random vezes 360. Beleza? Então, aqui está estabelecida a cor do nosso inimigo. Então, agora que a gente já tem todos os valores, a gente passa aqui por parâmetro na criação do novo objeto inimigo. Então, vamos passar aqui, ó, posição em X, posição em Y, radius, color, né? E velocity. Beleza, está criada aqui a nossa função de criação de inimigos. Tá? Eu não estou chamando essa função em nenhum lugar, então eu vou lá embaixo, onde eu estou chamando o loop, né, a chamada inicial do loop. Eu vou chamar aqui spawn enemies pela primeira vez. Então, a partir desse momento, eu estou chamando aqui a função. Ele vai executar essa função e daí em diante, a cada 1,5 segundo, ele vai executar novamente a função e vai criando novos inimigos na tela. Beleza? Só que agora eu preciso atualizar esses inimigos, né? Então, a gente está criando os inimigos e está colocando eles dentro desse array enemies. Então eu tenho que vir aqui na nossa função update. Aqui, assim como eu tenho uma função que verifica os projéteis, eu vou criar aqui uma função check enemies. Então, aqui embaixo eu vou criar essa função, né? Function check enemies. E essa função, a princípio, ela vai ser bem simples, depois a gente vai incrementando ela conforme o projeto for evoluindo. Então eu vou pegar aqui os nossos enemies, .for each, ou seja, para cada inimigo dentro do array. Eu vou criar aqui uma arrow function. Então, para cada inimigo eu vou pegar um inimigo, enemy, e vou chamar aqui o enemy.update. Beleza? Então, se tiver tudo certo, vamos dar um F5 para atualizar aqui nosso projeto. E olha lá, ó, os inimigos começam a ser criados, tá? Além das extremidades, né, da nossa tela. E eles vão se movendo em direção ao player.
e a gente já pode atirar nos inimigos, só que por enquanto ainda não tem processamento da colisão dos nossos tiros com os inimigos. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Nesse vídeo aqui a gente já fez bastante coisa, criamos nossos inimigos, e eu vou deixar vocês brincarem um pouco com essa ideia, com esses códigos aqui. No próximo vídeo, então, a gente vem eliminando os inimigos através do processamento da colisão dos nossos projéteis com os inimigos. Beleza? Então, forte abraço para vocês, até o próximo vídeo, valeu, fui!